forma boa. Graças a Deus por isso. Eu quero ler dois textos na palavra de Deus, bem conhecidos. Um é mais ainda conhecido. Um se encontra em Romanos capítulo 12, e o versículo é o 2. E aí você já abre também em 2 Coríntios, capítulo 10. E nós vamos ler o versículo 4 e o 5. Hoje eu quero falar sobre mente cativa. Mente cativa. O que é mente cativa? Como é importante a nossa mente. O que acontece na nossa mente? A nossa mente, que é também conhecida como coração. Sabiam disso? Coração é um músculo, mas quando a gente fala em mente, muitas vezes a Bíblia está falando em coração. Quando fala em coração, estava falando em mente. Vamos ler versículo 2 de Romanos 12, diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme vocês, pela renovação de quê? Da mente, para que possam experimentar. Então eu renovo a mente, renovação da minha mente, eu experimento qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o outro versículo, os dois outros versículos, estão em 2 Coríntios. Coríntios que vem logo após Romanos, né? E 2 Coríntios vem depois de 1 Coríntios. Amém, irmãos? Descontrair para o povo receber a bênção aí, amém. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5 diz assim: Porque as armas da nossa luta não são carnais. Paulo já fala isso também em Efésios, né? Mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Vamos ler de novo o versículo 4. Porque as armas da nossa luta, ponto, temos luta, elas não são carnais. Você perde feio em luta, e armas carnais são armas humanas, armas limitadas. Todo mundo sabe disso, mas o X da questão é como é que nós usamos as armas espirituais, né? A gente tem uma noção, acho que tem gente que sabe muito, mas de vez em quando a gente esquece. Aí continua, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero que os irmãos aprendam, vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, o inimigo nosso, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, o nosso adversário, o diabo, aquele que não quer de jeito nenhum que a gente vá para o céu morar com Deus, ele estabelece fortalezas que nos prendem para não sairmos do lugar errado, ruim que estamos, ou fortalezas para não conseguirmos alcançar os lugares bons. Fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que é contra o conhecimento de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é arrogância. E às vezes nós somos, sem perceber, arrogantes, porque nós achamos que podemos vencer ou podemos contrariar aquilo que Deus preparou para nós. Aí ele diz, e levamos cativo, só depois disso tudo, levamos cativo todo pensamento, não é algum, todo pensamento à obediência de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar, vamos pedir a Deus. Fala com Deus aí agora. Senhor, fala no meu coração.
Senhor, dá uma palavra para o pastor Isaías, fala aí. Unge o pastor agora, que ele não fale de si, mas ele fala aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos. Pai, fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos. Nós levamos a Ti todos os pensamentos, Senhor, cativos a Ti. Segura na Tua mão. Fala conosco, orienta-nos, guarda-nos de todo ataque, de todos os dardos inflamados do maligno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O propósito não é assustar ninguém, mas é dar mais um lembrete, né? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Até aí eu não falei nada demais, todo mundo sabe. Tempos difíceis. E vai piorar mais, porque quanto mais se aproxima da volta de Jesus, mais o inimigo sabe que ele está perdendo. E ele estribucha, e ele faz de tudo, ele joga sujo, ele já não joga limpo em momento algum. Mas agora, quando ele está percebendo que ele está perdendo, que ele vai perder, ele já perdeu, já está decretado na cruz, ele faz de tudo para levar com ele alguns de nós, destruir o propósito de Deus na nossa vida. Não ele possa destruir Deus, mas aquilo que nós buscamos alcançar perante o Senhor, ele consegue, e tem conseguido, é através da mente. A mente é o campo de batalha do inimigo. É através da mente que nós resolvemos aceitar a Jesus. É através da mente, aqui eu gosto muito de falar na igreja, não que as pessoas, ao aceitarem Jesus, não possam se emocionar. Não, mas não é através apenas da emoção. Quantos irmãos entendem isso? Mas é com a razão. Por que eu quero Jesus? Por que eu optei por Jesus? Por que eu vou largar uma vida que para mim parece ser bem prazerosa? Por quê? E isso tem que ser com o intelecto. Tem que ser com o seu raciocínio. Eu tenho, de vez em quando vejo, entra um cientista, tem um debate, eu não gosto muito, eu ouço ali, eu vejo, procuro saber os que eu não conheço, alguns eu conheço, os que eu não conheço eu vou na internet, procuro saber sobre a vida daquela pessoa, como é que ela é e tal. Então tem alguns cientistas, e eu estava vendo recentemente um cientista e um ateu conversando, né? E o cientista dizendo que provado por A mais B, ele dá as provas que Jesus existiu. Para mim, eu não preciso nem provar por A mais B, eu aceito pela fé. Mas há pessoas que precisam, ok, já está provado, foi mostrado algumas coisas assim, tremendas. Nós não vamos falar aqui, porque senão a gente já sai do foco da pregação. Mas como é importante a gente entender como a mente é preciosa na vida do crente. Há pessoas que dizem assim, fulano tem a mente fraca. É verdade, há pessoas com mentes fracas. A pessoa tem uma mente muito forte. Mas uma mente forte não é suficiente para você obstruir a ação do Satanás na sua vida. Você pode até evitar alguns pensamentos. Então, eu não quero falar aqui hoje, não se trata de a gente trabalhar sobre a força do pensamento positivo. E eu não tenho nada contra a pessoa pensar positivo. Pensa positivo, irmão. É isso aí, que legal. Porque também é muito desagradável você estar com pessoas que só pensam negativamente. Em setembro vai ter o nosso retiro, irmão. Mas e se chover, irmão? Pô, meu irmão, nós estamos em abril, irmão. Mas e se cair uma barreira na estrada e a gente não puder chegar? A pessoa é negativa, por tudo. Não, mas o pensamento positivo, apesar de ser agradável, ele não é suficiente. Então, eu não quero falar de força do pensamento positivo.
Eu quero falar sobre a batalha da mente, espiritualmente. Não sou psicólogo, não vou falar termos psicológicos, não, até porque eu não conheço. Eu vou falar segundo a palavra de Deus nos ensina. Então, a primeira coisa que você precisa saber, você quer mudar uma pessoa, mude os seus pensamentos. Se você quer mudar uma pessoa em relação a qualquer coisa, você precisa entrar na mente dele. Entrar na mente dele é você fazer alguma proposta ou mostrar para ele alguma coisa, algum plano, algum projeto que faça ele mudar. Há pessoas que, por exemplo, passam no vestibular para direito. E depois, conversando com algumas pessoas, ele resolve que ele vai ser médico, ou vai ser professor, ou ele vai ser psicólogo. Isso é porque foi mostrado, e aquilo que ele construiu, a mente dele trabalhou, disse, não, mas é melhor eu ser isso, eu acho que eu tenho mais aptidão para isso, isso e isso. E isso foi exatamente o que Jesus fez quando ele chegou aqui, e que começou o ministério dele. Quando ele chegou, o Império Romano tinha criado a eclesia. Nós já estudamos isso aqui na igreja. E há pessoas que dizem eclesia ou eclésia quer dizer igreja. Ela passou a ser isso porque Jesus copiou isso do Senado deles. Eles começaram a dominar outras terras, outros países, outras regiões, e ele então destacou, o imperador, pessoas para saírem. Então, por isso que eclésia quer dizer sair para fora. Eles saíram, estou falando do governo, hein? Estou falando de Jesus. E eles saíram para ensinar o que esse governo, o que Roma pretendia. Então, ali, eles começaram a mudar o pensamento das pessoas com relação a falar, a se vestirem, a atuarem. Eles foram mudando, e ao mudar aquilo, eles foram colocando Roma dentro de todos os lugares. Quando Jesus chegou, é só um preâmbulozinho para nós entendermos melhor aqui. Ele fez o quê? Ele pegou os discípulos e separou os discípulos e enviou os discípulos para ensinar que é chegado o reino. E ele começou por aí, porque o ministério dele começou exatamente no momento que estava acontecendo isso tudo. Roma estava dominando. Então, para que as pessoas entendessem, Jesus gostava muito de parábolas. Para uma pessoa entender alguma coisa, ele contava parábolas, na maioria das vezes. Então, ele começou a trabalhar a mente das pessoas, através, é chegado o reino de Deus. E como é que é o reino de Deus? Ele começou a mostrar, as pessoas tinham, vamos chamar, os adeptos, os crentes, aqueles lá do Antigo Testamento que vieram, que aprenderam com seus pais, eles vieram com uma visão que eles achavam que estava certa. Estudamos isso aqui na igreja, mas eles estavam muito aquém daquilo que Jesus queria. E Jesus começou a mostrar como é importante mudar os pensamentos. Quer um exemplo? Quando ele diz assim, olha, vocês aprenderam que quem pegar uma mulher ou um homem, se deitar com ela, vocês adulteraram. Mas eu vim ensinar outra coisa. Eu quero que vocês aprendam. Quando você pensar nisso, você já adulterou. Mas não é só isso. Matou, tirou a vida. Mas quando você pensar em matar, você já está pecando. É muito difícil. Irmãos, é difícil ser de Jesus, mas ao mesmo tempo, é fácil quando nós deixamos que Ele domine os nossos pensamentos, exatamente. Ele não quer fazer de nós fantoches. Então, a primeira coisa, mudar pensamentos, é mudar o governo da sua mente. Quem te dirige? Quem te governa? Às vezes nós somos dirigidos por mágoas. Nós aprendemos a ter mágoas. A família é uma família que tem mágoa, o pai tinha mágoa, o avô tinha mágoa, o tataravô tinha mágoa, e você adquiriu isso.
Isso é uma enfermidade familiar, é um demônio familiar que continua na família, e você passa a ser uma pessoa rixosa. É rixosa que fala? Uma pessoa com mágoa no coração, e isso dirige a sua vida. Por quê? Tudo que você vai fazer, você busca pela mágoa que está no seu arquivo, você recebe as pessoas segundo algumas orientações que passam na sua mente, que você aprendeu. Você aprendeu. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ontem eu estava ouvindo, às vezes eu fico mudando de estação de rádio, ouvindo notícias, né, e tal. E alguém estava num programa falando assim, não, eu sou uma pessoa boa, só não piso no meu pé. Não encosta em mim, não mexa comigo. Eu falei, você é péssimo. Eu pensando aqui, você é péssimo, porque eu não posso encostar na pessoa. Se eu distrair e pisar no pé, é capaz dele me matar. E há pessoas que são dirigidas pelo rancor, há pessoas que são dirigidas pela tristeza, vivem tristes, e eles gostam de ambientes tristes. Não vamos entrar muito por esse campo aí, porque isso a gente fala no Raízes, a gente explica muito, fala sobre libertação, sobre isso. Pessoas que gostam muito, só gostam de ficar no escuro, não gostam de iluminação, não gostam de pessoas, não gostam de conversar. Tem algo errado aí. A nossa mente é um campo de batalha espiritual. Mas antes, olha só, em Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim, confie no Senhor, é o governo, confie no Senhor e não se apoie, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Está aqui um exemplo de coração que é mente. Ah, mas o coração é que ama. Ama porque você aprendeu a compreender aquilo. Eu falei hoje de manhã, né? Você passa a amar a sua esposa depois que você casa. Você começa a namorar, você pensa que está apaixonado. Se você só estiver apaixonado, muito provavelmente esse casamento não vai dar certo, porque a paixão vai passar. Mas os antigos, lá os orientais, ensinavam que primeiro você conhece, depois você ama. Você vai conhecendo. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu o amo. E quanto mais eu o amo, mais eu o sirvo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Você precisa gostar mais de mim. Mais ainda. Se houver espaço, né? A nossa mente é um campo de batalha espiritual. É aqui que tudo começa. Como? Com pensamentos. E podem não ser apenas ideias soltas. Podem ser fortalezas espirituais, que precisam ser derrubadas pela verdade. E aqui em 2 Coríntios ele está dizendo exatamente isso. Que há fortalezas espirituais que nós precisamos de derrubar através do poder de Deus, poder de Jesus, poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos entrar agora na parte prática. Primeiro, nós temos que entender que há uma oferta de mudança de vida, de mudança de pensamento. Primeiro, a palavra evangelho, o termo evangelho quer dizer novidade, boas novas. Eis que vos trago boas novas. É que nasceu o Salvador. Isso é novidade. Olha, eu tenho uma coisa nova. Quando Jesus transforma a água em vinho, lá no chamado primeiro milagre, se você prestar atenção, tem versões mais originais, ele disse assim, e ali, este foi o primeiro sinal. Alguns falam o primeiro milagre, e ali ele começou os sinais. Era um sinal. Ele estava mostrando para as pessoas.
Vocês estão acostumados com uma coisa, eu tenho outra para mostrar. Vocês estão acostumados vendo aquilo que vocês aprenderam dos seus antecedentes, dos seus antecessores, digo, lá do passado, e eu quero ensinar, porque eu vim para mostrar uma vida diferente, nova. Quando ele está falando aqui, ele distribui a ceia, nós estamos tomando, ele, antes de distribuir a ceia aos seus discípulos, ele diz, eu estou trazendo uma nova aliança, é algo novo, é novidade de vida, é vida nova. E o que é vida nova? Começa pela cabeça, pelo pensamento. Eu não quero dizer que aqueles irmãos, quando você oferece, vem para Jesus, aí você toca, tem gente que gosta mais de, não está errado não, eu não acho que está errado, nem acho que está certo, muito antes também acho pelo contrário. Vamos tocar um hino, aquele bem triste mesmo. E tem uns hinos que a letra te matam antes de você aceitar, né? Amanhã pode ser muito tarde. Pode ser tarde. Aí o pastor ainda ajuda. Irmão, você não sabe o que vai acontecer. Você vai sair daqui, sair na porta. Cuidado, pode vir um carro. Irmão, você não tinha coisa pior para falar? Então, a primeira coisa, nós temos que prestar atenção nas ofertas de Deus. E a primeira coisa, ele diz assim, em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados é uma versão, eu gosto de uma versão oprimida. Alguém está com a mão oprimida? Alguém está com o braço oprimido? Oprime o quê? A mente, a minha vida. A pessoa está oprimida, e quando ela está oprimida, ela responde atravessado, ela é tristeza o tempo todo, ela é angústia, ela tem lampejos de alegria, mas a vida dela é triste. Até para cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, ele é triste. Paz do Senhor, irmão, paz. Já falei que nós tínhamos irmã lá na nossa igreja, né? E ela recebia na porta. E ela tinha uma boca assim, ela abria a boca mesmo, a boca bonita. Ela falava, a paz. Você imagina você chegando na igreja ali, tropeçou ali, o cachorro latiu, agarrou na sua calça, passou um carro, jogou lama em você, e você já... e você está chegando na porta da igreja e encontra uma pessoa, a paz. Não é legal? Agora, se acontece isso tudo, ainda chega paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor, é por ali, irmão, é para lá. Eu volto. Então, o primeiro passo, transforme a maneira de pensar através da palavra. Então, ele está te oferecendo, Jesus vai te dar essa oferta principal, nós vamos subdividi-la. Né? Vinde a mim, todos vós. Eu vim para que tenham só e vida em abundância. Tem muita gente que tem vida, mas não tem vida abundante. Vida abundante, e abundante, você pode pensar em tudo, qualidade, tempo, prazer em viver. Tem pessoas que estão, eu estou contando os dias para Jesus me levar. Irmão, para de falar esse negócio, não é verdade? Está contando os dias. Transforme a maneira de pensar através da palavra. Como é que eu posso fazer isso? Esse é o primeiro passo, primeira coisa dentro desse primeiro passo. Pense nas coisas do alto. Como é que eu faço isso, irmãos? Vamos aprender. Colossenses 3:2, ele fala sobre isso. Pensai nas coisas do alto, nas coisas daquele que te governa. Isso precisa ser exercitado. Quantos aqui têm o hábito de, ao saírem de férias, antes de saírem, um mês antes, 15 dias, tem gente que 6 meses antes já fala, meu Deus, eu não vejo a hora das minhas férias. Aí ele entra lá, olha o hotel de novo, aí ele olha lá, deixa eu ver o que tem, deixa eu ver se tem shopping perto, deixa eu ver se tem passeios, e aí ele fica, aí passa mais uns 15 dias, deixa eu ver de novo, não é verdade?
A gente fica exercitando. Você está pensando no lugar que você vai viajar. Você já começa a desfrutar daquele lugar. E se você está querendo ir para lá, você só pensa em alegria. Agora, se eu não vejo, você tirou férias, querendo ir para lá, falou que quer ir para lá, com a mente, a sua mente decidiu, você decidiu tudo e começa a ver, ô terra, falta já, agora só falta 40 dias para viajar, né? Meu Deus, entrar naquele inferno daquele avião, sentar lá, ai meu Deus, aquela comida ruim do avião, que coisa horrível. Irmão, você não é obrigado a comer no avião. Pensa nas coisas, vai ali, compra lá meio quilo de torresmo, irmão. Compra lá, coma à vontade. Faça um sanduba legal, vai para dentro do avião, não é proibido, coma lá. Mas você já começa a entrar amargurado. Então comece a pensar nas coisas, mas para pensar nas coisas do alto não é pensar uma vez só. Você precisa pensar toda hora. E você sabe fazer isso. Nós sabemos fazer isso. O ser humano sabe fazer isso. Mas sabemos fazer isso com mais facilidade para as coisas erradas. E aí nós ficamos viciados. Viciados em fazer aquilo que não agrada a mim mesmo. Não agrada a quem está perto de mim. E vira e mexe, nós estamos ali fazendo, nós estamos repetindo. Eu já preguei aqui, falei acho que uns 2 domingos atrás, sobre aquilo de passar do filósofo para o sábio, lembra? O que eu tenho que fazer? O sábio nem se lembrava, mas é mesmo, eu carreguei um pouco nas costas. Não me lembro, é isso, porque já estava na natureza dele fazer as coisas, fazer o bem. E como é que você passa daqui para lá? Repetindo as coisas boas, falando coisas boas, pensando coisas boas. Amém ou não amém? A segunda coisa dentro desse primeiro passo, aprenda a filtrar os pensamentos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, nisto pensai. Filipenses 4:8. Então aqui Paulo nos apresenta um filtro. Como é que eu filtro? É você filtra comida, irmão. Tem uns irmãos que têm o hábito, eu observo, não fica preocupado não, que eu não sou dedo duro não, mas eu fico olhando assim, às vezes no shopping, tal, as pessoas comendo, às vezes eu falo com a Vera, aquela pessoa ali. Mas a comida entra na boca dela depois que ela deu um cansaço na comida. Ela joga o arroz para cá, joga o arroz para lá, mistura para lá, joga para cá, dá um tapa no arroz, faz assim com o garfo, faz assim para lá. Quando ele vai pegar, a comida já não aguenta mais e entra na boca dele. É sério, não é sério? Mas ele filtra. Ele filtra. Tem uns que não gostam de jiló, aí tira o jiló. Falei para minha esposa um dia assim, falei assim, quando você fizer uma carne moída ali, que ela faz com um pastelzinho gostoso, tira esse tomate que vem junto, porque o tomate, eu gosto de tomate, mas não gosto de todo jeito, eu não gosto que ele venha cozido ali, todo molengo lá dentro, eu gosto do tomate lá, cortadinho, com... Aí ela falou, mas você está ficando chato. Eu falei, não sei, pode ser, mas eu não gosto. Aí eu percebi que dava trabalho para ela, mas como é que eu vou fazer uma parte da carne com tomate, uma parte sem tomate? Então bota ali. Ela bota no prato e eu filtro, tiro o tomate, boto para ali, tiro o tomate, boto para aqui, fica em volta do prato aquele monte de tomatinho assim. Eu filtro. Irmão, se nós não soubermos filtrar, nós não podemos andar de ônibus. O que tem de palavrão, o que tem de coisas erradas, música errada, se eu não souber filtrar, eu não quero. Eu ouvi, entra por aqui, sai por aqui. Filtrei. O que o apóstolo Paulo está nos dando é esse filtro. Eu preciso pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, justo. Eu tenho que pensar nessas coisas. Já vou ensinar como é que a gente faz isso melhor ainda, tá bem? Então, isso é o nosso antivírus. Você lida com um computador, todo mundo tem um computador, tem um celular, tem um computador em casa e tal, e você está ali trabalhando, você não sabe, mas tem um monte de bichinho querendo assim entrar e pegar os seus dados, e tem uma luta ali dentro o tempo todo, que é o antivírus. E você de vez em quando precisa renovar esse antivírus, atualizar, porque eles encontram um negócio, ele vai lá, derruba o antivírus e entra lá. Nós temos que estar atualizados. Nós temos um antivírus. Isso é trabalho incessante. Você precisa decidir o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. Irmãos, isso é muito sério.
Se você não está conseguindo filtrar, não vá a esses lugares que tem isso, até você aprender a filtrar. Não tem outro jeito. Se você se contamina, se você consegue... Tem pessoas que não podem aconselhar pessoas com problema muito triste, que ele começa a chorar e pega o problema dele e vai para lá. Então, não aconselha, irmão, até você ter capacidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, nós temos que aprender a filtrar. Segundo passo agora. Então, esse foi o primeiro passo. Transforme a maneira de pensar através da palavra. Segundo passo. Remova a ilusão de você ser autossuficiente. Sou livre para decidir. Ah, meu irmão, que coisa mais equivocada. Se você admitir isso na sua vida. Eu sou livre, eu sou dono do meu nariz. Eu sou dono da minha vida. Primeiro que você está contra a Bíblia. Você foi comprado pelo preço que ninguém podia pagar. Você não é dono de nada. O Senhor é dono nosso. Ele é o meu Senhor. Repita aí, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Sabe o que significa Senhor? Dono, proprietário, Senhor. Então, para isso acontecer, você precisa submeter o seu pensamento todo momento à presença de Deus. Isso é fácil. Fácil não de resolver, é fácil de começar. Todas as vezes que Davi entrava numa batalha, antes de entrar, ele perguntava ao Senhor. Quando ele voltou lá da batalha, que chegou em Ziclag, com a turma, e estava tudo devastado, levaram as mulheres, as crianças, levaram tudo, destruíram tudo. Todo mundo começou a chorar, e ele ficou ali, falou, o que eu vou fazer? Queriam apedrejá-lo. Ele falou, eu vou conversar com Deus. Senhor, e agora? O que eu faço? Mas ele era um campeão, irmãos. A Bíblia diz que ele nunca perdeu uma batalha sequer. Ele era um campeão. Mas ele falou, agora eu não sei o que fazer. Uma coisa muito séria, que você precisa, e muito importante, sempre admita que sem Jesus você não é nada. Não é nada. Admita isso, fale isso. E quando ele conversa com Deus, Deus fala assim, pode ir. Aí ele pergunta, e se eu for, eu vou alcançá-los? Ele disse, você vai alcançá-los. E se eu alcançá-los, eu vou vencê-los? Você vai vencê-los. E ele foi. E eles trouxeram tudo de volta, trouxeram seus parentes, seus familiares, suas crianças. Então, é muito importante você não decidir por você. Agora, cuidado para você não se tornar uma pessoa que não sabe nem o que está falando, né? Ah, não sei, Deus é que sabe, não sei, Deus é que sabe. Claro que Deus é que sabe, mas Ele te dá sabedoria também para você caminhar, fazer planos. Você só precisa se submeter. E engraçado, irmãos, eu estou pensando aqui, de vez em quando o Senhor entorta o nosso entendimento. Sabe o que é entortar o nosso entendimento? Nós achamos assim, eu vou por aqui fazer isso, o Senhor diz, não, você vai subir por cima do telhado, vai, você é maluco, subir por telhado? Mas bom, se Ele está falando, então é para subir por cima do telhado, eu vou subir por cima do telhado. Aí ali na frente você vê, cuidado, irmão, não saiam daqui, vamos subir no telhado, não. E você vai ver, era o Senhor falando. Isso é submeter-se. Cuidado para você não ser uma pessoa autossuficiente. O Senhor não gosta de autossuficientes. O apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando ele está fraco, ele está cheio de compartimentos vazios para o Senhor enchê-lo. Terceiro passo, com mais alguns pontos, e diz assim, revista-se com a armadura de Deus. Isso é tremendo. Mas eu queria que os irmãos começassem a entender um pouco mais sobre isso. Lá em Efésios, no capítulo 6, ele vem falando sobre a armadura de Deus. E se você prestar atenção, se o irmão quiser colocar aí Efésios capítulo 6, você vê que uma das últimas coisas para ele colocar nele
é o capacete. Pode prestar atenção. Pode botar para a gente? Efésios capítulo 6. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, aí. Filhos, é a partir do 10. Vamos pegar no 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não do teu poder, teu seria eu, mas do seu, poder dele. Vamos lá. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é humana a luta, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Tem o dia mau, irmãos. Às vezes nós aceitamos Jesus e falamos, pronto, aceitei Jesus, agora foi tudo embora. Não, tem o dia mau para todos, o dia mau vem para todo mundo. O pastor nunca veio, se prepara porque vai vir. Está na Bíblia, irmãos. Mas você não está sozinho, você vai passar por ele, às vezes nem vai perceber que passou. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora vamos lá. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Couraça no peito, vamos proteger. Olha só que coisa interessante, eu quero falar mais do capacete. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Então, ele bota a couraça, bota o cinto, ele tem que botar o cinto é importante, onde ele prendia as armas, a espada e tudo ficava ali, era muito importante. Segurando sempre o escudo da fé. Um soldado sem um escudo leva a flechada na cabeça toda hora, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele mostra o escudo e vai, tudo que ele está falando espiritualmente, vocês estão vendo. Agora vamos lá. Use também, é uma das últimas coisas que ele vai falar, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Por quê? É aqui na tua mente que o diabo vai fazer de tudo para você perder tudo aquilo que você aprendeu, a fé. Você vai receber, você vai lutar, não vai conseguir, porque você está sem armadura, mas depois que você conseguiu isso tudo, quando você pensa que é o rei da cocada preta, ele vem na sua mente e diz assim, não vale a pena, você está vendo? Você está na igreja há tanto tempo? Está vendo, irmão Davi? Você diz que gostava do pastor Isaías e tal, olha só que decepção, ele falou um troço lá do púlpito, já não gostou. Aí você vai comentar com o Joaquim, aí o Joaquim fala assim, vamos dar chave, você vai comentar com o irmão Gil. O irmão Gil, não pensa nisso não, tudo quanto é igreja é assim. Aí você chega lá na outra e é assim. Então a solução é eu ir para casa e não ter igreja. Pronto, ele já atingiu. Por quê? Você estava sem o capacete. Mas eu quero falar um pouco mais de cabeça, já já você vai ficar impressionado em algo que eu vou mostrar para vocês. Alguns já sabem porque eu já dei essa lição aqui num culto de quarta-feira, quando nós tínhamos. Efésios 17, que está dizendo isso. Ele está dizendo, proteja tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que a sua mente admitiu. Ponha o capacete, que é o capacete da salvação. É aquilo que vai te salvar. É aquilo que vai fazer com que você não perca tudo aquilo que você adquiriu até hoje. Irmãos, por que as pessoas afastam-se do Evangelho? Não sei. Mas muitas vezes eu sei. Com certeza eu sei todas. Não sei o que levou aquilo, mas por que ele se afasta? Porque ele foi atingido na cabeça. Foi na cabeça. Alguns irmãos saíram daqui da igreja levados por outros irmãos, mas isso não é a primeira vez que acontece, nem aqui, nem no lugar, em todas as igrejas, em tudo quanto é lugar. Teve um pastor falando, um dia desse aí, ele estava pregando numa igreja grande, esqueci o nome dele, um senhor já de cabelo branco assim, e ele falando como ele se decepcionou com uma pessoa que ele era amigo.
E amigo que ele era o Davi e o Jonatas. Ele falou, não sei quantos viram esse vídeo aí, ele falando. E a pessoa, eu acreditei nele, deixei ele fazer algumas coisas, ele começou a ouvir algumas coisas, e ele acabou dividindo a igreja, levando centenas, a igreja dele era muito grande, centenas de pessoas, mas ele não ficou triste porque perdeu as pessoas, ele ficou triste porque ele foi traído por um amigo. Mas o que aconteceu com esse amigo? Ele estava sem capacete, ouviu vozes, às vezes ele ouve vozes. Eu lembro, deixa eu contar um negócio aqui rapidinho, eu lembro que antes de nós começarmos o trabalho abrindo uma igreja, eu estava orando ao Senhor, e eu fiquei durante 5 anos na igreja batista, achando que eu ia ser pastor numa igreja batista. Eu estava na metodista, fui para a batista, a convite de uma igreja, e lá trabalhamos, estava gostando demais. Até que Deus começou a falar assim, não, eu tenho outra coisa para você. Aí eu pensei, primeiro nós pensávamos em abrir uma igreja lá em Caraí, comecei a procurar, até que um irmão disse assim, olha na região oceânica, eu falei, mas todo mundo que eu estou conhecendo, que está falando comigo, que quer ir para uma nova igreja, que estão desigrejados, eles estão aqui em Caraí. Aí eu vim ver, abrimos em Caraí, e nenhum daqueles veio para cá. Mas não é isso que eu quero falar. Antes de começar esse trabalho, e eu orando, falando, puxa vida, a igreja tal, tem um pastor amigo meu, lá em Cabo Frio, em Búzios, eu já falei isso aqui. Ele disse, irmão, abre uma igreja. Você tem luz própria. Sabe o que é luz própria? Você é autossuficiente. Você é muito conhecido. Eu estava ali mais no auge um pouco do que estou hoje. Hoje eu já fui flor do campo, hoje eu sou tiririca do brejo, né? Mas eu estava ali bem conhecido, estava na mídia. Ele falou, você já imaginou quando soltar pastor Isaías Mendes, abriu a igreja, não vai encher de gente sua igreja. Irmãos, eu não sei porque eu não consegui botar uma propaganda. Não consegui, né? Porque eu esquecia e tal. E as pessoas que vieram eram pessoas que não eram aquelas que eu contava. E ele disse, você tem luz própria. E eu não falei, mas pensei, está amarrado em nome de Jesus. Eu tenho luz própria. Ele quis dizer o seguinte, você não precisa de ninguém. Que erro! Já pensou se eu caio nisso, irmãos? Mas eu estava armado, eu estava com um capacete. Eu não estou dizendo que eu sou o santarrão, eu estava preparado. Por quê? Porque eu andei e vi muitas pessoas caírem nesse erro. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E ainda demoraram-se mais de 6, 8 meses até que nós começássemos a Shalom. E aquilo que vem na nossa cabeça é aquilo que as pessoas plantam. E eu quero falar de alguns pontos que nós temos que ter cuidado na cabeça. O primeiro, eu falei hoje de manhã, é o ouvido. Não empreste o seu ouvido para o diabo, irmão. O diabo está aí soltinho, querendo falar, é a função dele. Um irmão um dia falou para mim, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê, meu irmão? Vamos orar assim, mas qual é o assunto? O diabo está furioso comigo. Eu falei, então está certo, irmão, não precisa nem orar. Está certo. Se ele tiver seu amiguinho aí, eu vou orar por você, porque tem alguma coisa errada. Mas não é verdade, irmãos? Ele tem que estar furioso comigo mesmo, porque eu não estou fazendo a vontade dele. Então, o ouvido, o que você ouve? Irmãos, eu não posso, às vezes eu chego no lugar para almoçar ou coisa assim, mas tem tanto palavrão, as pessoas falam com uma naturalidade o palavrão, e eu fico incomodado. A Vera falando, filho, todo mundo é assim, mas eu não preciso ficar aqui, eu vou comer em outro lugar, então não vou comer, porque vai me fazer mal. Tem lugar que não dá. Eu não sou perfeito, mas eu não falo palavrão. E eu, quando lembro isso, eu lembro que eu incomodava o ímpio com os palavrões que eu falava, sendo crente. Líder da mocidade, superintendente da escola dominical, e eu falava mais palavrão do que qualquer ímpio, talvez. Eu incomodava o ímpio. Um amigo meu de trabalho disse, rapaz, vamos combinar um negócio, quem falar um palavrão, paga um Guaraná. Com 3 dias eu devia um engradado de Guaraná para ele. Eu falei, não vai funcionar. Ouvido, fofocas. Quer saber um segredo? Ah, meu irmão, se você não guarda o seu segredo, você quer que eu guarde? Te contaram?
Às vezes são coisas boas, mas às vezes são coisas desnecessárias. Às vezes são verdades, porque ele vai falar uma verdade, mas é desnecessário. Para que você vai ouvir? Outra coisa, não empreste os seus olhos. Os olhos são o quê? Da alma? A janela da alma. Você quer ver, me deixar triste, me deixar... eu ver uma pessoa sendo agredida na rua, não sei o que, eu fico... Tem coisa que eu não posso ver, pessoa ali... Eu não servia para ser médico. Eu não gosto de ver pessoa ali machucada, perna quebrada, e tem gente que adora ver, deixa eu filmar, vou botar na rede. Tem gente que gosta, que eu não suporto. Então, não empresto os meus olhos para aquilo que vai me fazer ficar triste. Deixa eu falar uma coisa com carinho para a igreja. Você já reparou que a sua vida talvez não esteja 100%, porque você assiste muito filme de terror? Filme de morte. Um dia eu comecei a assistir um filme, com 3 minutos o cara já tinha matado uns 320. Eu falei, não é possível, desliguei e passei para outro. Ou filme que fala muito palavrão, não tem jeito, é assim, então eu não quero ver. É porque hoje é difícil você ter um filme que não fala coisa. Mas aquilo que vai me deixar triste. Outra coisa que eu não gosto de ver é um filme que tem lá o pai, aí o pai ficou doente, aí o filho foi falar, aí o pai morreu, aí o filho, aí eu começo a lembrar de mim, eu falo, não vou ver isso não. Então, lógico, irmãos, não tem alguém aqui como eu, não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Então não vou emprestar meus olhos para isso, irmão. Agora, aquilo que eu gosto de ver e tudo, eu gosto, aí eu fico lá, que legal, que bonito. Então, o capacete serve para proteger a sua cabeça, a sua mente, mas muita coisa entra através dos ouvidos e dos olhos. Estou quase concluindo, mas eu quero falar uma coisa muito legal agora. Então, isso significa santificar seus ouvidos e seus olhos. Vícios, caminhos equivocados em projetos, conselhos, tudo isso entram pela sua mente. E você precisa aprender a rejeitar isso, dizer, por quê? Por que está acontecendo? Mas eu queria chamar a atenção aqui para os irmãos, para algo também que atinge a nossa cabeça. E ele está baseado em Salmo 23, que talvez muita gente não saiba. Nós já demos um estudo aqui sobre o Salmo 23, foram, acho que 14 quartas-feiras. Salmo 23. No versículo 5, ele vem falando, salmo lindo, né? O Senhor é o meu pastor e tal, tal. No versículo 5 ele diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Agora a parte B do versículo ele diz, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo. Deixa eu explicar isso para os irmãos. Existe um pastor, Philip Keller, ele escreveu o livro Nada Me Faltará, baseado no Salmo 23. Esse livro, você pode ser que até ache aí na internet, ele é bem antigo, eu tenho um ali meu, não dou, não empresto, não vendo, porque se eu emprestar não vai voltar, então está lá. Mas a gente fez um estudo sobre isso, sobre todos os pontos. Alguns irmãos aqui lembram disso, né? E ele está falando da cabeça. O que acontece? A ovelha, ela era muito vulnerável para algumas coisas. Né? Tinha a mosca que pousava na narina, entra e ela ficava, e não conseguia, mas eu quero falar da cabeça, que também é outra, a sarna. Chegava um período em que o pastor levava para lugar de bênção, no verão, ali, aquele pasto verdejante, águas límpidas, eles estavam com alegria ali, e ali começa a vir as moscas, as varejeiras, as sarnas, e vinham na cabeça, não sei se era mosca, alguma coisa que transmite a sarna.
e vinha na cabeça deles. Quando pousava e que entrava a sarna na cabeça das ovelhas, elas ficam malucas. E ela não tem mão como a gente para fazer, ir lá lavar, chamar aqui, corta meu cabelo, raspa minha cabeça. E o que elas fazem? Isso dito pelo pastor, porque ele foi pastor de ovelhas, ele tinha uma fazenda. Então ele hoje é pastor de igreja, e ele faz isso baseado na experiência que ele teve. Ele sabe praticamente tudo da vida da ovelha. Ele disse que a ovelha saía correndo e não sabia, aí pegava, esfregava a cabeça na madeira, aí ela batia a cabeça na parede, batia a cabeça não sei o que ela não sabia o que fazer, umas morriam. E outras, porque a ovelha é muito cooperativa, né? Uma está com frio, a outra junta para aquecer e etc. Elas vinham e começavam a coçar a cabeça da outra, transmitia a sarna para a cabeça do outro. E se o pastor não tomasse uma providência, ela morria, porque ela dava cabeçada, ela saía dando cabeçada na tora, na madeira, onde fosse. O que o pastor fazia? Quando ele percebia, ou antes de acontecer, na maioria das vezes, ele fazia isso, mas quando ele não fazia, por alguma razão, ele fazia depois. Mas antes, ele preparava um unguento, e tem lá, ele dá o nome do unguento, coisa que nós conhecemos, e passava na cabeça, despejava aquele óleo na cabeça da ovelha. Pronto. A sarna não vinha, não pegava. E o salmista está dizendo aqui assim: unges a minha cabeça com óleo. Ele não está ungindo para ser nada, ele está ungindo o seguinte: não permita que a minha cabeça seja afetada por sarnas. E muitas vezes nós pegamos sarnas de irmãos, nós esfregamos as nossas cabeças em outros irmãos, ou, o que é pior, em pessoas que não têm Jesus. E o que o Senhor está nos ensinando é que nós precisamos pedir a Ele a unção do Espírito, o óleo, para vir sobre a nossa cabeça. Nós não temos aqui um óleo preparado para jogar sobre a sua cabeça, até porque eu não acredito que ninguém esteja com sarna. Eu estou falando de sarna espiritual. Estou falando de pensamentos maliciosos. Estou falando sobre pensamentos de morte, pessoas que têm espírito de morte dentro de si, têm medo de tudo, pânico de morte, pânico de tudo. Você precisa que o Senhor jogue o óleo na sua cabeça. Só Jesus pode nos fornecer essa proteção através do Espírito. Portanto, anote 3 coisas para você fazer no dia a dia. Procure fazer antes de que aconteça, mas se acontecer, você ainda pode fazer. Interrogue seus pensamentos. Em vez de alimentá-los, interrogue. Por que eu estou com raiva? Estou com raiva porque a irmã falou aquilo ali para mim, mas deixa eu pensar. Será por que ela falou? Peraí, não é assim não. Peraí, vai entrar na minha cabeça assim? Não, pera um minutinho. O que é isso? Eu não vou dar mole não. Aqui não vou ficar com raiva não. E quer saber? Eu vou começar. O Espírito de Deus está aqui. Irmão. Você começa a cantar. É ruim do diabo ficar perto. Então você agora está interrogando os seus pensamentos. Por que você veio aqui? O que eu fiz? Não, eu não quero, não aceito isso para a minha vida. E aí, quando você questiona, você está prendendo os seus pensamentos. Você acorrentou os seus pensamentos. E agora leva os seus pensamentos, agora você vai entender o versículo, cativos à obediência do Senhor. Senhor, eu estou aqui com a raiva danada da Adriana, estou com a raiva do Simas, estou com a raiva do... Não, você não posso ficar com raiva não, porque você é muito forte. Estou com a raiva do Davi. Senhor, espírito de raiva, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Prendeu. Senhor, eu levo a Ti toda a minha raiva, que eu estou, o Senhor sabe que eu estou aqui, pudesse eu dar um supapo no Davi, mas não posso. Senhor, mas eu levo a Ti a Tua obediência. Está cativo. Já amarrei, acorrentei, está tudo preso aqui. Pronto, agora esse não me atormenta mais. Segunda coisa, resista, recuse tudo que for contrário à palavra de Deus. Como? Meditando na palavra. Crie versículos para você.
E diz aqui, tem um versículo que todo mundo gosta, mas ele fala pela metade. Ele diz assim, Tiago 4,7 diz o quê? Resistir. Mas o versículo aí está pegando do meio para frente. Tem uma palavra antes, qual é? Submetei-vos, sujeitai-vos, submetei-vos a Deus e resistiu o diabo. Aí, porque você se submeteu a Deus, ele fugirá de vós. Olha que coisa linda. A Vera fez isso muito por mim, quando eu andei a ponto de pensar que eu ia ficar maluco, com tanto problema para resolver, com tantas coisas, e ela não sabia mais o que fazer. Ela espalhou versículo dentro de casa, no banheiro onde eu fazia barba, no espelho onde eu mudava a roupa, tinha papelzinho pendurado para tudo quanto é lugar, porque ou ela fazia isso ou ela ficava do meu lado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela não tinha, ela tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar, e ela impregnou de lugares. Parece, inicialmente, a gente olha assim, mas que palhaçada é essa, um troço ainda sujando aqui, pendurando o troço. Inicialmente a gente pensa, mas não tem como não dar certo. Não tem como. Você impregnou. O que é que eu disse no início? Substitua os pensamentos. Você convence a pessoa com novos projetos, com nova visão, com novos pensamentos. E, por fim, discernimento. Use a mente, que agora já está renovada, para discernir a vontade de Deus antes de tomar decisões. Em vez de seguir a lógica. Qual é a lógica? Meu nariz está apontando para lá, então é lá. Meu coração está apontando para aqui. Enganoso é o coração do homem. A palavra de Deus diz. Aprenda a discernir. O apóstolo Paulo já estava numa intimidade tão grande com Deus. Os pensamentos dele já foram todos trocados. Ele diz sobre o pensamento. Aquilo que eu pensava ser lucro, agora eu acho que é perda. Eu estou vendo que é perda, é esterco. Ele está dizendo isso. E ele estava nesse ponto ele estava numa intimidade tão grande, que Deus falava, ele já entendia ABC, e estava, de repente, está tudo preparado para ele passar e ir para Bitínia, na Ásia, e ele vai dormir e tem um sonho, e nesse sonho ele tem uma visão, não tem um sonho, ele tem uma visão, a Bíblia diz que tem uma visão. Um homem pede, passa a Macedônia e nos ajuda. Meu irmão, é como se eu saísse para pregar o evangelho, que São Paulo todo estava me esperando, com tudo lá, e alguém falasse assim, passe em um bairro tal ali, de não sei aonde. E ele disse, não tem lógica, lá tem 10 milhões de pessoas, aqui tem 1.000. Mas o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo? Primeiro ele entendeu que aquela era a vontade do Senhor, ou seja, era o pensamento de Deus. Você sabe o que Deus pensa a seu respeito? Muitas vezes você não sabe, porque as pessoas dizem, você não vale nada, e você admite, eu não valho nada. Você não vai conseguir, você admite, eu não vou conseguir. Mas quando seus pensamentos trocam, você até pode dizer, eu posso não conseguir, mas o meu Deus, Ele há de conseguir por mim. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para o rei Nabucodonosor. Não me compete dizer se ele vai fazer ou se ele faz, se ele quiser fazer, se ele quiser me livrar, ele me livra, se ele não quiser, ele não livra. Mas uma coisa eu sei, ele pode me livrar, mas se ele quiser, ele livra. Mas uma coisa eu vou te dizer, não conte comigo, porque eu não vou adorar os seus deuses. Ele já tinha trocado. E onde é que ele estava? Na Babilônia. Mas os pensamentos dele estavam onde? No Deus Altíssimo. Fica de pé, querido, eu quero orar agora, para Deus quebrar algumas cadeias. Tem alguns irmãos que querem trazer algumas cadeias da sua vida, do seu pensamento. Algumas coisas você não consegue, são pensamentos realmente que você precisa se livrar deles, não está conseguindo. Vem aqui à frente, fica aqui, eu vou orar. Se você não quiser vir, não tem problema, mas eu gosto do altar. Eu queria que a igreja acostumasse a amar o altar. Vem, não vem por vir não, mas vem, não tenha vergonha, ninguém vai... por que a irmã Vivian está ali? Ela está ali porque ela quer mais de Deus, irmão. E faça igual a ela, venha.
Então, se você precisa disso e quer, pode vir aqui, eu vou estar orando por você. Mas eu quero orar, desde que você deixe, agora é por entendimento, eu não quero emoção. Tanto que eu vou pedir que o irmão não toque nenhuma música agora, tá bem? Não, não é por emoção. Pode vir para cá, irmãos, mais para cá. Irmã Cláudia, pode chegar, fica aqui assim, isso. Pode vir, pode vir. Os obreiros me ajudem, tá, irmãos? É para fazermos uma... Isso. Pode vir, tem mais. Você entendeu a mensagem? Quantos entenderam a mensagem? Faz assim com a mão. Pensamentos. Há uma semana atrás eu estava com uns pensamentos, não assim de fazer mal a ninguém, mas eu estava assim, uma pessoa estava me fazendo muito mal, não aqui na igreja, em coisas minhas particulares, estava fazendo muito mal, e eu ia dormir, não estava conseguindo dormir, eu acordava de madrugada, 3 da manhã, perdi o sono, 4 da manhã, orava ao Senhor e não conseguia dormir. Aí a Vera me perguntava, dormiu bem? Eu falei, não, você precisa tomar um remédio, não adianta. Toma o remédio, acordo de madrugada pensando naquilo, e aflito. Aí teve uma noite que eu falei assim, Senhor, a Tua palavra diz, em paz me deito, em paz eu durmo, eu pego no sono. Eu quero que o Senhor tome os meus pensamentos, eu não quero pensar nisso. Faz eu apagar, igual aquela injeção que eu tomei lá para fazer endoscopia, faz eu dormir aqui. Pronto, acordei no outro dia sem lembrar de nada. Mas foi difícil, demorei ali uns 3, 4 dias. Mas eu vi que eu não ia conseguir. Mas eu estava lutando para conseguir. Esse é o nosso erro. Ah, pastor, mas o senhor está pregando aí, está fazendo errado? Sim, senhor, meu amigo, eu sou igualzinho a você. Somos todos iguais. Essa pregação serviu para mim. Então eu quero orar por essas vidas. Tá, tem mais alguém? Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus agora como seu Senhor e Salvador? Vem para cá que eu vou orar por você. Se tiver alguém desviado dos caminhos do Senhor, também vem para cá, eu vou orar por você. Deus vai abençoar a sua vida, vai te dar uma vida nova. Feche os olhos. Irmãos, peguem comigo nesse propósito agora. Não pensem em mais nada a não ser, Senhor, eu levo cativo a Ti todos os meus pensamentos. Pai, em nome de Jesus, eu não tenho a menor ideia do que os irmãos estão trazendo no altar. Às vezes o Senhor revela alguma coisa, mas hoje o Senhor não me revelou. E eu não quero saber, não preciso saber. A única coisa que eu preciso que o Senhor faça, Senhor, é que o Senhor arranque com raiz e tudo. Todo pensamento que tem influenciado negativamente na vida dos teus servos. Senhor, quem sabe haja pessoas aqui que estão desde criança com esses pensamentos. Não sei. Quem sabe haja aqui pessoas que já se desfizeram desses pensamentos, mas eles voltaram. Senhor, só Tu podes liquidar de uma vez. Então, eu quero pedir ao Senhor autoridade sobre essas vidas. E ao pedir autoridade, Senhor, eles vão abrir a boca para falar palavras de vida em momentos difíceis. Eles vão abrir a Bíblia para ler, decorar versículos e ficar repetindo versículos e mudar a mente deles. Pai, eu preciso que o Senhor fale com eles ainda hoje. Quem sabe ao dormir hoje, eles têm uns sonhos e o Senhor dando assim, olha aqui, essa é a saída. Senhor, revela para eles, destaca vidas, irmãos aqui dentro da igreja para ajudarem, pessoas para orarem por essas vidas, para ajudarem, para estarem reforçando, Senhor, aquilo que eles precisam que seja reforçado. Senhor, renova a nossa mente, restaura, Senhor, restaura tudo aquilo que o Senhor plantou e que o inimigo tem tentado desfazer. Não permita, Senhor, que haja desvios aqui na igreja, pessoas se desviem, afastem-se do Evangelho, nem em nenhuma igreja aqui da região, lugar. Senhor, não permita que as pessoas se aborreçam e se afastem. Ao contrário, que as suas mentes sejam colocadas em Ti, depositadas em Ti. Todo o espírito agora, que está alojado na mente das pessoas, fazendo com que essas pessoas sejam tristes, improdutivas, eu ordeno no nome de Jesus,
saia agora e não volte nunca mais. Todo espírito que está atormentando mentes por bobagens, por coisas que não levam à presença de Deus, ao contrário, afastam da presença de Deus, eu ordeno em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Ser liberto, meu irmão, ser liberta, meu irmão. Por último, toda a igreja faça, vocês aqui na frente, e eu vou pedir, mesmo que você não precisasse, e não veio porque não precisa, põe a mão assim na sua testa, a mente está aqui, né? É o campo de batalha do inimigo. Põe assim e diz assim: Senhor Jesus, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Renova todos os meus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Se você lembrar, quando uma das coisas que você pode fazer é isso. Vem um pensamento ruim e você diz: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente, bota a mão assim, ó, vai andando assim.